Policial racista solta cão K9 em idoso negro e é humilhado ao descobrir que o filho é o prefeito. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Também me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Em uma tranquila manhã de outono em Porto Alegre, o som das árvores balançando com a brisa fria e os passos calmos de Benedito da Silva davam um tom de serenidade. Seu Benê, como era conhecido, era um idoso negro de 68 anos, de fala tranquila e olhar profundo, carregado de histórias de vida. Filho de ex-escravos e crescido em uma vila operária, Benê havia se tornado uma referência de dignidade no bairro onde vivia há décadas, no coração da zona norte da cidade. Ex-professor de história em escolas públicas, Benê dedicou boa parte da sua vida a ensinar jovens sobre a importância da cultura afro-brasileira, da resistência e da luta por igualdade. Embora aposentado, ele ainda era um exemplo vivo de coragem e bondade. Viúvo há 5 anos de Dona Lúcia, sua fiel companheira por mais de 40 anos, Benê mantinha rotina simples, visitando o pequeno mercado da esquina e parando para conversar com os vizinhos. Naquela manhã, ele carregava uma sacola com mantimentos básicos, pão, leite e café, enquanto cumprimentava os moradores. Entre eles estava Dona Alzira, uma senhora negra que cultivava um jardim colorido em sua calçada, e que sempre oferecia um sorriso caloroso para Benê. Apesar das dificuldades, o bairro transbordava de uma força comunitária que era motivo de orgulho para seus habitantes. No entanto, essa tranquilidade era frequentemente interrompida por um novo problema que assolava a região, a presença de policiais que patrulhavam o bairro com abordagens agressivas e racistas. Entre eles, destacava-se o sargento Gustavo Martins, um homem branco, de pouco mais de 40 anos, conhecido por seu comportamento autoritário e preconceituoso. Gustavo parecia ter um prazer particular em humilhar os moradores negros do bairro, tratando-os como suspeitos apenas por existirem. Naquela manhã, Gustavo e sua equipe estavam em patrulha, percorrendo as ruas estreitas da comunidade. Dentro da viatura, ele avistou Benê, um homem simples e negro, caminhando com sua sacola. O olhar de Gustavo se fixou nele, como se estivesse procurando por um motivo para uma abordagem. Ordenando que o motorista parasse o veículo, ele desceu rapidamente, com um sorriso de desprezo nos lábios. Ei, você aí! O que tem nessa sacola? Gritou Gustavo, aproximando-se de Benê com passos pesados. Benê, surpreso, parou e respondeu calmamente. Apenas pão, leite e café, senhor. Acabei de sair do mercado. Mas Gustavo, ignorando a resposta, começou a revistar a sacola de forma brusca. A comunidade, já acostumada com essas cenas, começou a se reunir. Os olhares eram de indignação, mas também de medo, pois sabiam que questionar a autoridade de Gustavo poderia piorar a situação. Você acha que eu sou idiota? Está levando alguma coisa ilegal, não é? Acusou Gustavo, enquanto revirava os itens na sacola de Benê. Benê respirou fundo, tentando manter a compostura. Senhor, não há nada além do que já disse. Sou apenas um morador voltando para casa. A tensão aumentou quando Gustavo, visivelmente insatisfeito por não encontrar nada suspeito, decidiu ir além. Ele chamou um de seus subordinados, que estava com um pastor alemão policial na viatura. Solta o cão, ordenou Gustavo, com um tom que misturava arrogância e prazer. O policial hesitou por um momento, mas obedeceu, soltando o pastor alemão, que começou a avançar em direção a Benê. O idoso recuou, assustado, mas manteve a calma, levantando as mãos em sinal de rendição. Isso não é necessário, senhor. Estou cooperando, disse Benê, com a voz trêmula. O cão latiu ferozmente, a poucos metros de distância. O som ecoava pelas ruas, enquanto os vizinhos gritavam e pediam para que os policiais parassem. Gustavo, porém, ignorava os apelos, como se estivesse determinado a humilhar Benê publicamente. Em meio à confusão, o som de um carro de luxo se aproximando chamou a atenção de todos. Um sedã preto,
de vidros escuros, estacionou abruptamente na esquina. A porta se abriu, e um jovem negro, de terno impecável e expressão séria, desceu rapidamente. Era Tiago da Silva, prefeito de Porto Alegre, conhecido por seu trabalho em defesa da igualdade social. Tiago crescerá naquele bairro e, apesar de sua posição de destaque, nunca se esquecia de suas raízes. Ele estava visitando a comunidade naquele dia para inaugurar um projeto social e passava pela rua quando avistou a cena. Ao perceber que o idoso cercado pelo cão era seu pai, Benê, Tiago congelou por um momento. Então, com uma explosão de indignação, ele gritou: "O que está acontecendo aqui?" Gustavo, inicialmente, tentou ignorar a presença de Tiago, mas o jovem prefeito avançou com determinação, encarando o sargento de frente. "Tire esse cão de perto dele, agora." Gustavo hesitou, percebendo que algo estava errado. "E quem é você para me dar ordens?" respondeu ele, em tom desafiador. Tiago se aproximou ainda mais, olhando diretamente nos olhos de Gustavo. "Eu sou Tiago da Silva, prefeito desta cidade. E esse homem é meu pai." Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Gustavo empalideceu, enquanto os demais policiais se entreolhavam, sem saber como reagir. Os moradores, antes assustados, agora observavam com esperança e expectativa. Tiago, com a voz firme, continuou: "Você acha que pode tratar qualquer pessoa desse bairro como lixo? Acha que não haverá consequências? Bem, hoje você terá que responder pelos seus atos." Benê, ainda assustado, olhou para o filho com uma mistura de alívio e orgulho. Tiago o ajudou a se levantar, mantendo os olhos fixos em Gustavo, que agora parecia perdido e humilhado. O sargento Gustavo estava completamente sem palavras. A presença de Tiago da Silva, o prefeito da cidade, e a revelação de que o idoso que ele humilhava era o pai do líder municipal transformaram a cena. Porém, o orgulho e a arrogância de Gustavo não permitiam que ele admitisse o erro facilmente. Com um tom ácido, ele tentou justificar suas ações. "Prefeito ou não, eu estava apenas fazendo meu trabalho. Esse homem parecia suspeito, e não posso ignorar possíveis ameaças à segurança." Tiago, mantendo a calma, mas com uma postura intimidadora, respondeu: "Suspeito? Meu pai, um idoso que carrega pão e leite, é uma ameaça? Ou o que você vê como suspeito é a cor da pele dele?" O grupo de moradores, agora maior, reagiu com murmúrios de apoio à fala de Tiago. A indignação que há tempos era reprimida estava prestes a explodir. Dona Alzira, com lágrimas nos olhos, gritou do meio da multidão: "Chega! Há anos somos tratados como criminosos nesse bairro. Não vamos mais aceitar isso." As palavras dela ecoaram como um grito de guerra. Gustavo, percebendo a crescente revolta, tentou intimidar a todos. Ele sacou o rádio para chamar reforços, mas Tiago o interrompeu, colocando a mão sobre o ombro do policial com firmeza. "Não adianta, sargento. A única coisa que você fará agora é ouvir." Enquanto a situação se desenrolava, Benê, ainda abalado, foi ajudado por alguns vizinhos até uma cadeira improvisada na calçada. Ele começou a compartilhar, em meio a uma voz trêmula, mas firme, uma parte de sua história. "Eu vivi para ensinar respeito. Durante mais de 30 anos, fui professor de crianças como você, Gustavo. Ensinei sobre a importância de sermos humanos, de lutarmos contra a injustiça. E, mesmo na aposentadoria, continuei a acreditar que as pessoas poderiam mudar." Os moradores, emocionados, assentiam enquanto ouviam as palavras de Benê. Até mesmo alguns dos policiais que acompanhavam Gustavo mostravam sinais de desconforto. O peso do preconceito que carregavam começou a ser questionado diante do impacto das palavras do idoso. "Hoje", continuou Benê, "percebo que a luta nunca termina. Mas, se alguém acha que vamos nos curvar diante do racismo e da opressão, saiba que estamos apenas começando a levantar nossas vozes." Tiago, visivelmente tocado pelas palavras do pai,
decidiu que aquele momento não seria apenas sobre vingança, mas também sobre mudança. Ele se virou para Gustavo, agora encurralado pela verdade de suas ações, e disse: Sargento, você simboliza um problema maior. Não é apenas sobre você, mas sobre um sistema inteiro que permite que homens como você ajam com preconceito e violência sem consequências. E eu garanto que, a partir de hoje, isso vai mudar. Tiago tirou o celular do bolso e começou a gravar. Ele dirigiu a câmera para Gustavo e perguntou: Gostaria de explicar por que achou apropriado soltar um cão em um idoso desarmado? Gustavo, suando e claramente desconfortável, tentou balbuciar uma resposta. Eu achei que ele estava resistindo. Resistindo a quê? Interrompeu Tiago. Comprando pão e leite? Não há justificativa para o que você fez. E agora, toda a cidade vai saber. Enquanto Tiago gravava, os moradores também começaram a usar seus celulares. Em questão de minutos, vídeos da cena estavam circulando nas redes sociais. As hashtags #Justiça para Benê e #Racismo não começaram a ganhar força, e o incidente se tornava viral em tempo real. Gustavo, percebendo o tamanho da confusão, tentou recuar. Prefeito, talvez possamos resolver isso de outra forma. Eu posso me desculpar. Tiago riu, mas sem humor. Desculpas? Depois de tudo? Não, sargento. Você terá que enfrentar as consequências. Nesse momento, mais moradores começaram a chegar. Entre eles estava Joelma, uma jovem advogada negra que crescerá no bairro e conhecia Benê desde criança. Ela se aproximou de Tiago e sussurrou algo em seu ouvido. Tiago assentiu e se virou novamente para Gustavo. Joelma aqui vai cuidar para que as ações contra você sejam registradas oficialmente. Não pense que suas desculpas bastam para pagar o que você fez. Joelma, com a voz firme e um olhar determinado, acrescentou. Sargento Gustavo, sua conduta será investigada não apenas internamente, mas também pelo Ministério Público. E eu pessoalmente garantirei que a justiça seja feita. Com a chegada de mais pessoas e o aumento da pressão, outros membros da equipe de Gustavo começaram a se distanciar dele. Um dos policiais, claramente arrependido, se aproximou de Benê para pedir desculpas. Senhor, sinto muito pelo que aconteceu. Não compactuo com isso. Benê, com sua postura serena, apenas respondeu. Reconhecer o erro é o primeiro passo. Mas é o que você faz depois disso que realmente importa. A cena, que começou como um episódio de racismo brutal, agora se transformava em um movimento de resistência e união. Tiago sabia que aquilo era apenas o começo. Ele olhou para o pai, que retribuiu com um olhar de orgulho, e então declarou para todos os presentes. Porto Alegre nunca mais será a mesma. A mudança começa hoje. Mas o que Tiago não sabia é que Gustavo tinha aliados dentro do sistema, e as próximas 24 horas colocariam sua liderança à prova como nunca antes. Enquanto a comunidade comemorava a postura firme de Tiago e o início de um movimento por justiça, Gustavo já articulava nos bastidores. O sargento sabia que sua carreira estava em risco, mas também confiava na rede de influências que havia construído ao longo dos anos dentro da corporação policial. Na delegacia central, Gustavo encontrou-se com o delegado Norberto, um homem branco de 60 anos, que era não apenas seu superior, mas também seu aliado em práticas questionáveis. Norberto, conhecido por abafar casos delicados, ouviu a narrativa distorcida de Gustavo sobre o incidente com Benê. Eles estão exagerando, delegado. Era só uma abordagem rotineira, mas o prefeito decidiu fazer um show político, disse Gustavo, tentando justificar suas ações. Norberto ponderou por um momento, percebendo que a repercussão do caso já era enorme. As redes sociais estavam inundadas de vídeos e depoimentos. Mesmo assim, ele decidiu proteger Gustavo. Vamos preparar um relatório que te favoreça, Gustavo. Mas você precisa ficar fora das ruas por um tempo. A pressão está alta, e não podemos nos arriscar.
Enquanto isso, Tiago, em seu gabinete, recebia relatórios sobre a mobilização da comunidade. Grupos de direitos humanos estavam se envolvendo, e veículos de mídia nacionais começavam a cobrir o caso. Ele sabia que enfrentaria a resistência não apenas de Gustavo, mas de todo um sistema estruturado para proteger seus erros. Naquela noite, de volta à sua casa modesta em Porto Alegre, Benê sentou-se em sua velha poltrona. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante dos carros passando na rua. Ele olhou para a foto de sua falecida esposa, Dona Lúcia, sobre a mesinha de centro, e murmurou: "Se você estivesse aqui, saberia o que me dizer." Benê sentia um misto de alívio e preocupação. Alívio por Tiago ter aparecido a tempo de evitar algo pior, mas preocupação pelo peso que agora recaía sobre os ombros do filho. Ele sabia que Tiago estava enfrentando algo muito maior do que um policial racista. A comunidade, por sua vez, começou a organizar uma vigília em apoio a Benê e à luta contra o racismo. As pessoas se reuniram na praça principal do bairro, com velas acesas e cartazes pedindo justiça. Joelma, a jovem advogada, liderava o grupo, incentivando os moradores a relatarem outros casos de abuso policial. No dia seguinte, Tiago foi surpreendido por um telefonema urgente de Joelma. Sua voz estava séria e carregada de preocupação. "Tiago, precisamos conversar." Descobri algo preocupante. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Joelma trouxe consigo documentos que indicavam um histórico de abusos e corrupção envolvendo Gustavo e o delegado Norberto. Mas o mais chocante foi a descoberta de que Gustavo havia recebido ordens para intensificar as abordagens em comunidades negras como parte de uma estratégia de segurança pública. Tiago folheou os documentos, incrédulo. "Isso é maior do que eu imaginava, Joelma. Não se trata apenas do meu pai. Isso é uma operação sistemática para criminalizar nossas comunidades." Joelma assentiu. "Precisamos agir rápido, Tiago. Mas isso vai colocar você na mira deles." Enquanto Tiago analisava os próximos passos, Gustavo, sentindo-se acuado, decidiu jogar sujo. Ele contratou um grupo de homens para espalhar rumores falsos sobre Tiago, tentando manchar sua reputação. Além disso, enviou mensagens anônimas ameaçadoras para intimidá-lo. Em uma delas, Tiago encontrou uma mensagem perturbadora: "Você pode ser prefeito agora, mas não se esqueça de onde veio. Podemos fazer você voltar para lá de um jeito ou de outro." Tiago compartilhou a mensagem com Joelma, que insistiu em aumentar sua segurança. Mas Tiago, determinado a seguir em frente, respondeu: "Eles podem tentar me intimidar, mas não vou recuar. Já passei por coisas piores na vida, e não vou deixar que essa ameaça paralise nosso movimento." A situação atingiu seu ápice quando Tiago convocou uma coletiva de imprensa para expor as descobertas sobre Gustavo e Norberto. Com os documentos em mãos, ele apresentou provas de que a polícia local estava agindo de forma discriminatória e que Gustavo era apenas uma peça em um esquema muito maior. A coletiva foi transmitida ao vivo para todo o país. Tiago falou com eloquência e paixão, destacando a importância de combater o racismo em todas as esferas da sociedade. "Isso não é apenas sobre o que aconteceu com meu pai. É sobre todos os pais, mães, filhos e filhas que enfrentam esse tipo de abuso todos os dias. Nós merecemos respeito e igualdade, e não vou descansar até que isso seja uma realidade em Porto Alegre." Enquanto Tiago falava, Gustavo assistia de sua casa, sentindo a pressão aumentar. Ele sabia que sua carreira estava acabada, mas o que mais o incomodava era ver Tiago se tornar um símbolo de resistência. Após a coletiva, Tiago recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era baixa e ameaçadora. "Você acha que venceu, mas isso está longe de acabar. Cuidado com o que você expõe, ou pode não viver para ver o resultado." Tiago desligou o telefone, mas seu olhar determinado mostrava que ele não recuaria. Ele sabia que as próximas horas seriam cruciais para desmantelar o sistema corrupto que Gustavo representava.
Após a coletiva de imprensa, Tiago retornou ao gabinete municipal em Porto Alegre, onde uma multidão de apoiadores o aguardava do lado de fora. Gritos de justiça para Benê e, fora, racistas, ecoavam pelas ruas próximas. O impacto de suas declarações já era sentido, diversos veículos de mídia nacional e internacional estavam destacando o caso, e organizações de direitos humanos começavam a pressionar o governo estadual para uma ação imediata. Mas nem tudo era apoio. Dentro da prefeitura, Tiago enfrentava resistência de parte de sua equipe. Alguns assessores temiam que sua postura firme contra a polícia e o racismo institucional comprometesse sua segurança e sua posição política. Prefeito, precisamos ser estratégicos. O senhor está enfrentando forças poderosas, e isso pode afetar sua reeleição, alertou um assessor mais experiente. Tiago, olhando nos olhos de sua equipe, respondeu com firmeza. Se lutar pela justiça significa perder meu cargo, que assim seja. Não fui eleito para me esconder atrás de conveniências políticas. Estou aqui para fazer a diferença. Enquanto Tiago enfrentava as pressões institucionais, o bairro onde Benê vivia se tornava o epicentro de um movimento de resistência. Liderados por Joelma e outros moradores, o grupo organizava reuniões diárias para discutir estratégias de mobilização. Eles decidiram coletar relatos de abuso policial na região e enviar um dossiê completo para o Ministério Público. Benê, que sempre preferiu a discrição, foi convencido a participar das reuniões. Apesar de relutante no início, ele logo percebeu que sua voz era necessária. Não é sobre mim, é sobre todos nós, disse ele em uma das reuniões. Se podemos usar essa oportunidade para mudar algo, então eu estou dentro. A figura humilde e reservada de Benê começou a se transformar. Ele passou a ser visto como um símbolo de resiliência e sabedoria. Em uma das reuniões, ele compartilhou uma reflexão que emocionou a todos. Durante a minha vida, sempre pensei que o silêncio era uma forma de paz. Mas hoje vejo que, às vezes, o silêncio é cumplicidade. Não podemos nos calar diante da injustiça, não importa quão difícil seja a luta. Essas palavras inspiraram ainda mais a comunidade, que começou a organizar marchas e protestos pacíficos pela cidade. A primeira delas, chamada Caminhada pela Justiça, atraiu mais de 5.000 pessoas, todas unidas pelo mesmo propósito, exigir mudanças concretas no sistema policial e judicial. Graças à pressão pública e ao envolvimento de organizações de direitos humanos, o governo estadual anunciou a abertura de uma investigação oficial sobre as práticas da polícia local. Gustavo e Norberto foram afastados de seus cargos enquanto a investigação avançava, mas isso não era suficiente para Tiago e Joelma. Afastá-los é apenas o começo, disse Joelma durante uma reunião com a comunidade. Precisamos garantir que haja responsabilização real e mudanças estruturais. Tiago, por sua vez, usou sua posição como prefeito para propor novas políticas de treinamento policial e criar uma ouvidoria independente para investigar denúncias de abuso. Essas ações, embora iniciais, foram vistas como um marco importante na luta por igualdade em Porto Alegre. As adversidades continuam. Mas as vitórias vinham acompanhadas de desafios. Gustavo, afastado, começou a agir nas sombras. Ele sabia que ainda tinha aliados dentro da corporação e usava sua influência para tentar desacreditar Tiago e a comunidade que o apoiava. Rumores começaram a circular na mídia sensacionalista, alegando que Tiago estava usando o caso do pai para ganhar popularidade. Além disso, ameaças contra Benê e Tiago se intensificaram. Um dia, Benê encontrou um bilhete preso na porta de sua casa com a mensagem: "Calha a boca ou vamos calar você." Apesar disso, ele se recusou a sair do bairro. "Eu vivi aqui minha vida inteira. Não vou fugir agora", afirmou. O crescimento emocional de Tiago. Para Tiago, a luta era também um processo de transformação pessoal. Ele começou a entender ainda mais profundamente o peso do racismo estrutural e o impacto que isso tinha em comunidades como a que ele cresceu. Em uma conversa emocionante com o pai, ele confessou: "Pai, eu sempre soube que nossa luta era difícil, mas nunca imaginei que seria tão brutal. Às vezes, me pergunto se estou preparado para isso." Benê, com sua voz calma e sábia, respondeu: "Você está preparado, filho.
A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E você tem isso. A união como arma principal. Inspirados pela determinação de Tiago e Benê, mais bairros da periferia de Porto Alegre começaram a se mobilizar. O movimento crescia, agora com apoio de figuras públicas e artistas que usavam suas plataformas para amplificar a mensagem. Em um dos momentos mais emocionantes, uma marcha reuniu mais de 20.000 pessoas no centro de Porto Alegre. Benê, usando sua bengala, liderou o grupo ao lado de Tiago e Joelma. O evento foi um marco, não apenas para a cidade, mas para todo o país, que começava a enxergar a necessidade de uma reforma profunda no sistema policial. Durante a marcha, Benê foi convidado a falar para a multidão. Emocionado, ele declarou: "Não importa nossa idade, nossa cor ou nossa condição. Todos temos o poder de fazer algo. Hoje, caminhamos juntos, mas amanhã devemos continuar a luta em nossas vidas diárias. Nunca se esqueçam, a justiça é construída por aqueles que têm coragem de sonhar e agir." Apesar das conquistas, Tiago recebe uma informação preocupante de Joelma. "Tiago, descobri algo grave. Gustavo e Norberto estão planejando um contra-ataque. Eles têm apoio de figuras poderosas, e isso pode colocar tudo o que construímos em risco." Tiago respira fundo, sentindo o peso da nova ameaça. Ele sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. A tensão estava no auge quando Joelma chegou ao gabinete de Tiago com um envelope volumoso. Lá dentro estavam documentos e gravações que revelavam um esquema elaborado por Gustavo e Norberto para descreditar Tiago e minar todo o movimento que ele liderava. Entre as evidências estavam transcrições de reuniões secretas e mensagens indicando apoio de figuras poderosas no governo estadual e no alto comando da polícia. "Tiago, isso é maior do que imaginávamos. Eles não estão apenas tentando salvar Gustavo, estão se organizando para desestabilizar você e enfraquecer qualquer reforma na polícia", explicou Joelma, entregando-lhe as provas. Tiago analisou os documentos, sentindo o peso da ameaça. Eles tinham apoio de empresários e políticos que lucravam com contratos de segurança pública, um sistema que incentivava o uso da força desproporcional em comunidades negras e periféricas. Isso não era apenas sobre Porto Alegre, era sobre um sistema nacional de opressão. "Eles querem destruir não só o que estamos construindo, mas também a mim e minha família. Mas isso só me dá mais razões para lutar", afirmou Tiago, com determinação. Enquanto isso, Gustavo colocou seu plano em ação. Usando sua rede de contatos, ele conseguiu divulgar notícias falsas nos principais jornais da cidade, acusando Tiago de envolvimento em desvio de verbas públicas e nepotismo. As acusações eram completamente infundadas, mas começaram a ganhar força, alimentadas por figuras influentes. Benê, ao ver essas notícias, ficou profundamente preocupado. Ele chamou Tiago para uma conversa em casa, sentados na pequena sala onde tantas memórias da família foram construídas. "Filho, eles estão jogando sujo. Você tem certeza de que está preparado para o que está por vir?" Tiago segurou a mão do pai e respondeu: "Pai, se eu desistir agora, eles vencem. E isso não é só sobre nós, é sobre todas as pessoas que sofrem com esse sistema. Não vou recuar." Com a pressão crescente, Tiago decidiu convocar mais uma coletiva de imprensa, mas desta vez com uma abordagem ainda mais ousada. Em vez de apenas se defender das acusações, ele usaria a oportunidade para expor o esquema completo de Gustavo e Norberto. Joelma e sua equipe jurídica trabalharam a noite inteira para organizar as evidências de forma clara e incontestável. No dia seguinte, a coletiva foi realizada na Praça Central de Porto Alegre, cercada por uma multidão de apoiadores. Tiago subiu ao palco com Joelma ao seu lado e começou seu discurso. "Nos últimos dias, tenho sido alvo de mentiras e ataques vindos de pessoas que querem proteger um sistema corrupto. Mas hoje, eu trouxe a verdade." Ele ergueu os documentos diante das câmeras. "Aqui estão as provas de como Gustavo Martins e o delegado Norberto operaram uma rede de abuso de poder e corrupção, com apoio de figuras influentes que lucram com a violência nas nossas comunidades." A multidão reagiu com gritos de apoio,
enquanto as redes de televisão transmitiam cada palavra de Tiago ao vivo. Ele continuou: Não vamos mais aceitar que nossa cidade seja governada pelo medo e pela opressão. Esta é uma luta por justiça, e nós não vamos parar até que todos os responsáveis sejam punidos. Enquanto Tiago falava, Gustavo, assistindo de sua casa, percebeu que estava perdendo o controle da situação. Desesperado, ele decidiu tomar uma atitude drástica. Juntamente com Norberto, planejou um ataque direto contra Tiago e sua equipe, usando policiais corruptos para intimidar e, se necessário, ferir os líderes do movimento. Naquela mesma noite, durante uma reunião com a comunidade, 2 carros com vidros escuros estacionaram perto do local. Homens armados desceram, cercando o espaço. Joelma foi a primeira a perceber o perigo e alertou Tiago. Temos que sair daqui agora. Isso não é uma coincidência. Mas Tiago se recusou a fugir. Eles querem nos calar com medo. Se eu recuar agora, dou a eles o que querem. Não vou deixar que intimidem nossa luta. Os homens se aproximaram, mas foram surpreendidos pela reação da comunidade. Moradores começaram a sair de suas casas, armados apenas com seus celulares e coragem, filmando tudo. A pressão pública foi imediata, e os homens recuaram, sabendo que qualquer movimento seria capturado e exposto. No dia seguinte, Tiago usou o incidente como mais uma prova do sistema opressor que enfrentavam. Ele levou as gravações do ataque para a justiça e conseguiu uma ordem para a prisão preventiva de Gustavo e Norberto, que agora estavam completamente acuados. A notícia das prisões se espalhou rapidamente, trazendo um senso de vitória para a comunidade. Benê, ao saber da notícia, sorriu pela primeira vez em semanas. Parece que a justiça, mesmo que atrasada, finalmente começou a chegar, disse ele, emocionado. Em um grande evento na Praça Central, Tiago e Benê subiram juntos ao palco para agradecer à comunidade pelo apoio e pela resistência. Tiago, com a voz embargada, declarou: Meu pai me ensinou a ser forte, mesmo diante das maiores adversidades. Hoje, eu quero dedicar essa vitória a ele e a todos que enfrentaram o preconceito e a injustiça com coragem. Esta luta não termina aqui, mas hoje provamos que, juntos, podemos vencer. Benê, segurando o microfone, concluiu: Não lutamos por vingança. Lutamos por um futuro onde ninguém precise passar pelo que passamos. E eu acredito que esse futuro é possível. A multidão explodiu em aplausos e gritos de celebração, marcando aquele momento como um divisor de águas para Porto Alegre. Apesar das prisões e da vitória inicial, Tiago recebe uma ligação urgente de Joelma. Tiago, precisamos conversar. Há mais pessoas envolvidas nesse esquema do que imaginávamos. Isso está longe de acabar. Tiago suspira, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a determinação de continuar a luta. A prisão de Gustavo e Norberto trouxe alívio e esperança para a comunidade, mas também expôs o quanto o sistema ainda estava enraizado em práticas corruptas e discriminatórias. Enquanto a investigação avançava, mais nomes surgiam, incluindo políticos, empresários e altos oficiais da polícia que estavam diretamente envolvidos no esquema de abusos e corrupção. Tiago sabia que a luta estava longe de terminar. O telefone tocou incessantemente nos dias seguintes, com mensagens de apoio, pedidos de ajuda e até novas ameaças. Joelma, que continuava liderando a equipe jurídica, trouxe mais um relatório preocupante. Tiago, os documentos mostram que há conexões com empresários de outros estados. Isso não é apenas um problema local. Estamos enfrentando algo nacional. Tiago assentiu, percebendo que sua batalha em Porto Alegre era apenas a ponta do iceberg. Mas ele também sabia que os primeiros passos já haviam sido dados e que a mudança era inevitável. Enquanto Tiago lidava com as repercussões, Benê dedicava seus dias à comunidade. Ele começou a participar de reuniões e palestras organizadas no bairro, compartilhando sua história e inspirando outros moradores a se envolverem na luta por direitos. Em uma dessas reuniões, ele disse algo que emocionou a todos. Durante muitos anos,
Pensei que estava sozinho na minha luta. Hoje, vejo que somos muitos. E juntos, somos mais fortes do que qualquer sistema opressor. As palavras de Benê ecoaram não apenas no bairro, mas em toda a cidade. Ele se tornou um símbolo de resistência e esperança, mostrando que, mesmo diante da adversidade, é possível resistir e superar. Graças à pressão da comunidade e às medidas de Tiago, Porto Alegre começou a passar por mudanças significativas. A nova ouvidoria independente da polícia recebeu centenas de denúncias, e muitas foram levadas adiante, resultando em processos e demissões de policiais envolvidos em práticas abusivas. Além disso, programas de formação para policiais começaram a ser implementados, com foco em direitos humanos e relações comunitárias. Tiago também lançou um programa de apoio a jovens negros e periféricos, oferecendo oportunidades de educação e emprego. O projeto, chamado Futuro para Todos, foi inspirado na história de seu pai e na luta que ele representava. Em um evento especial organizado pela prefeitura, Tiago convidou Benê para subir ao palco mais uma vez. Desta vez, o evento não era sobre protesto ou denúncia, mas sobre celebração das conquistas até aquele momento. Tiago, visivelmente emocionado, começou seu discurso. Quando era criança, meu pai me ensinou que a dignidade é algo que ninguém pode tirar de você. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele manteve a cabeça erguida e mostrou que a verdadeira força está na nossa capacidade de resistir e de sonhar com um mundo melhor. Ele então se virou para Benê, segurando sua mão. Pai, esta cidade não seria o que é hoje sem o seu exemplo. E eu não seria o homem que sou sem você. Obrigado por nunca desistir. Benê, emocionado, pegou o microfone e disse: Eu não lutei sozinho. Essa vitória é de todos nós. Mas, acima de tudo, é uma prova de que a justiça pode vencer, desde que haja coragem e união. A multidão aplaudiu de pé, enquanto pais e filhos se abraçavam, inspirados pela força daquele momento. Nos meses que se seguiram, Porto Alegre se tornou um modelo de resistência e transformação. O movimento iniciado por Tiago e Benê inspirou outras cidades do Brasil a seguirem o mesmo caminho, criando redes de apoio e combatendo práticas discriminatórias. Tiago continuou sua trajetória política, sempre fiel aos princípios que o guiaram desde o início. Ele sabia que a luta pela igualdade era longa, mas estava determinado a fazer sua parte. Joelma, por sua vez, tornou-se uma referência nacional na defesa dos direitos humanos, liderando projetos que impactaram milhares de vidas. Benê, agora com 69 anos, passou a dedicar mais tempo aos seus netos e à escrita. Ele começou a escrever suas memórias, registrando cada detalhe da luta que havia marcado sua vida e de como Porto Alegre se transformou por causa da coragem de sua comunidade. Anos depois, em uma tarde ensolarada, Benê caminhava pelas ruas do bairro que tanto amava. Ele parou em frente a uma praça recém-inaugurada, que agora levava seu nome, Praça Benedito da Silva, símbolo de resistência e justiça. Crianças brincavam nos balanços, enquanto adultos conversavam nos bancos da praça. Benê sorriu, sentindo-se em paz. Ele sabia que o caminho não havia sido fácil, mas também sabia que cada passo valeu a pena. Com um olhar para o céu, ele murmurou: Lúcia, conseguimos. A luta continua, mas fizemos a nossa parte.